Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estou feliz por contar com sua atenção. Esse programa foi desenvolvido para ajudar você a estudar a Bíblia. Já estudamos todos os livros do Velho Testamento. Agora estamos vendo o Novo Testamento, mais especificamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gostaria de chamar a sua atenção para esta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. Ela é tão importante quanto a carta aos Romanos. A diferença é que a carta aos Coríntios é uma carta pastoral e a carta aos Romanos é um tratado teológico. Mas as duas são igualmente importantes. Já vimos que essa carta pastoral de Paulo, com 16 capítulos, divide-se em duas partes. A primeira parte, os 11 primeiros capítulos, trata de correções. A segunda parte, do capítulo 12 ao 16, é a parte construtiva da carta. Observamos que a parte das correções, dos capítulos 1 ao 11, Paulo, o pastor, trata de um problema de cada vez, apresentando soluções para cada um deles. No capítulo 12, Paulo inicia a parte construtiva compartilhando com os coríntios e conosco também soluções gerais para os problemas daquela igreja que podem ser enfrentados por nossas igrejas hoje. Os problemas são divisões, a imoralidade, membros da igreja recorrendo à justiça para resolver seus impasses, dúvidas e problemas entre casais, questões referentes a sacrifícios a ídolos, dúvidas quanto ao papel da mulher na igreja e problemas referentes à Santa Ceia. Depois de tratar de cada um desses problemas, apresentando soluções para cada um deles, Paulo inicia o capítulo 12 revelando algumas verdades espirituais capazes de solucionar os problemas da igreja de Corinto e também das nossas igrejas. A primeira dessas verdades espirituais refere-se à atuação do Espírito Santo. Os coríntios não conheciam nada sobre o Espírito Santo, não sabiam como ele atua na igreja. Paulo acreditava que, se os coríntios entendessem como é a atuação do Espírito Santo na igreja, muitos problemas seriam solucionados. Por isso, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. A segunda verdade espiritual refere-se a um dos frutos do Espírito, o amor. Paulo explica que o amor é o modo mais sublime de resolver os problemas dentro da igreja. O amor é mais eficiente do que os dons espirituais na solução dos problemas da igreja. No capítulo 14, Paulo descreve qual é a ordem em que os dons espirituais devem prevalecer em relação ao amor. Esta ordem na igreja, ou ordem no culto, é uma das verdades espirituais que Paulo compartilha com a igreja de Coríntios e conosco também. A ressurreição é mais uma das verdades espirituais citadas por Paulo como solução para os problemas da igreja. Lendo o capítulo sobre ressurreição, você percebe que Paulo provavelmente estava tratando de um problema mais sério, o problema da falta de fé, da incredulidade. Os coríntios duvidavam da ressurreição. Por último, Paulo aborda a questão da mordomia, da administração dos dízimos e das ofertas como uma das soluções para corrigir o predomínio da carne nos membros da Igreja de Jesus Cristo. Bom, agora que você já tem uma visão geral da primeira carta de Paulo aos Coríntios, gostaria de estudar este livro de maneira mais detalhada. Vamos primeiro abordar cada um dos problemas que Paulo tratou. O primeiro deles, encontrado nos 4 primeiros capítulos desta carta, é a divisão entre os membros da igreja. Aquela igreja estava dividida e demarcada ao redor dos seus líderes. Paulo começa a tratar desse problema fazendo uma pergunta. Acaso Cristo está dividido? Cristo não era a causa das divisões dentro daquela igreja. Geralmente as divisões que ocorrem nas igrejas não são causadas por Cristo, mas por causa de apóstolos e bispos, e sacramentos e credos.
As pessoas discutem a questão do apostolado de Pedro e suas sucessões como se a fé delas estivesse fundamentada em Pedro e não em Cristo. Ficar discutindo essas coisas não faz de ninguém mais ou menos cristão. Só faz as pessoas firmarem certo partidarismo a favor ou contra Pedro, transformando-se em seguidores de Pedro. E Pedro não é a fonte da nossa fé. Cristo é. E é o próprio Pedro que nos falou isto em suas cartas. Quando Paulo vê este problema, diz que se a igreja está dividida, existe alguma coisa errada no relacionamento entre ela e Cristo, ou alguma coisa errada no relacionamento da igreja com seus líderes. Paulo nos leva a pensar, junto com os coríntios, sobre a fonte da nossa fé, que é Cristo, que não está e nem nunca esteve dividido. Qual tem sido a fonte e a causa das nossas divisões, hein? Divisões na igreja existem desde a sua fundação. Um grupo de pessoas se converte e o Espírito Santo as batiza em Cristo. Elas se reúnem e se autodenominam igreja. Mais tarde, dentro deste grupo, algumas pessoas começam a ter opiniões e ideias não compartilhadas pelo resto do grupo. Daí essas pessoas se separam daquela igreja e se autodenominam a Igreja de Luz. Dentro da Igreja de Luz, algumas pessoas começam a pensar diferente. E começam a ter ideias que o resto da Igreja da Luz não compartilha. E aí o que acontece? Esse grupo, agora com ideias diferentes, se separa da Igreja da Luz e forma a Igreja da Verdadeira Luz. Dentro dessa igreja, a Igreja da Verdadeira Luz, um grupo de pessoas começa a pensar um pouco diferente e a ter ideias não compartilhadas pelo resto da Igreja da Verdadeira Luz. Esse grupo de pessoas, por sua vez, se separa e forma uma outra igreja chamada de a única verdadeira Igreja da Luz. Bom, e assim vai, hein? Tem sido assim desde o início da história da igreja. Precisamos, antes de tudo, voltar nossa atenção para Cristo e perceber que não somos divididos por causa de Cristo, porque Ele não é dividido. Precisamos focalizar aquilo que temos em comum, que é Cristo. Precisamos também refletir sobre o que está causando divisão. Qual é a origem e a causa da divisão? Qual é a importância disto para o corpo? Para tratar do problema de divisão dentro da igreja de Corinto, Paulo se dirigiu ao grupo que se polarizou em volta dele, ao seu fã-clube, vamos dizer. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo fala sobre liderança e descreve o ministério que teve na igreja de Corinto. Ele fala sobre a fonte do poder e do carisma do seu ministério. Paulo queria que eles entendessem que não poderiam ser seguidores de homens. No capítulo 3, Paulo disse: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. É isso que ele diz. No capítulo 4, Paulo também diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que o outro não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O que Paulo estava tentando destacar era a fonte do Evangelho. A fonte da conversão, a fonte da conversão e a fonte dos dons espirituais dos líderes da igreja. Aquelas pessoas queriam seguir Paulo, mas ele estava dizendo que só tinha os dons e que elas deveriam seguir o doador dos dons, Jesus Cristo. Neste mesmo capítulo, Paulo fala sobre julgamento. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Os coríntios estavam fazendo um julgamento positivo de Paulo. Sempre que falamos em julgar alguém, imaginamos um julgamento negativo, uma crítica. É claro que isso é julgamento, mas também é quando dizemos
Acho você o melhor exemplo de vida cristã que conheço. Nunca conheci alguém tão consagrado como você. Você é o melhor pastor que esta igreja já teve. Você sabia que isso também é um julgamento? Era isso que eles estavam fazendo com Paulo. Estavam dizendo para ele: ei, Paulo, você é demais, rapaz. Queremos que você seja o nosso líder para sempre. Paulo chamou isso de julgamento e disse que para ele isso não tinha valor nenhum. Afinal, eles não sabiam direito quem ele era. Ele disse assim, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Mas até lá, Paulo dá um conselho: não julguem ninguém. Sabe, é fácil pegar um versículo fora do contexto e dizer: sem sombra de dúvida, um cristão não deve julgar outro cristão. Jamais devemos julgar ninguém. Mas não é bem isso que as Escrituras dizem a respeito do julgamento. Paulo aqui está falando sobre as intenções do coração e diz que Deus as manifestará. Ele estava dizendo que aquelas pessoas não poderiam dizer quais eram as verdadeiras intenções do seu coração. Como poderiam saber? Por isso, não deveriam julgar. No capítulo 5, Paulo repreende as mesmas pessoas porque elas não estavam julgando. Nesse capítulo, Paulo confronta o problema da imoralidade na igreja. Um homem estava vivendo uma relação adúltera. Ele estava vivendo com sua madrasta. É bem provável que ele fosse um dos líderes da igreja. Todos sabiam do fato e ninguém fazia nada. Paulo repreendeu a igreja porque ninguém julgou aquele homem e disse assim, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que Paulo quis dizer nesta carta é: vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Nesse caso, a primeira acusação que o mundo faz contra a igreja é: são todos um bando de hipócritas. Se existe líder na igreja vivendo em pecado, ele na verdade é hipócrita e está fingindo uma vida que não tem. Se você se identifica com ele, o mundo vai ver você como ele é. Eles sabem que ele é hipócrita porque sabem o que ele faz. Vão colocar você no mesmo saco e dizer: são todos um bando de hipócritas. O seu testemunho será ineficaz. Paulo diz nesse capítulo que a igreja deve julgar este irmão. Portanto, as Escrituras não dizem para nunca julgar. Nos 5 primeiros versículos do capítulo 7 de Mateus, Jesus falou sobre não julgar. Muita gente põe um ponto final aí porque não quer ser julgada. Primeiro você deve julgar a você mesmo e depois poderá ver seu irmão claramente. Você tem a responsabilidade de julgar seu irmão, mas tem que se julgar primeiro. Vamos ficar por aqui. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.